quanto, quem e como. Exato. Aí eu fui buscar resposta para essas 3 perguntas. E aí eu ligo para um amigo meu no Brasil, pro Ricardo, e falei, Ricardo, cara, tô com a ideia de visitar todos os países do mundo. Aí, mas como assim, cara? Sei lá, tipo, talvez dá pra gente gravar uns conteúdos, a gente precisa fazer um brainstorm, a gente precisa alimentar essa ideia. E a gente estudou juntos, a gente fez faculdade juntos, fez especialização juntos. E aí ele falou, cara, amanhã, ele é todo organizado, amanhã, 10h15 da manhã, eu vou te ligar, a gente vai fazer um primeiro brainstorm, vamos ver o que vai dar. E aí a gente começou. A gente podia fazer isso, podia gravar conteúdo na internet, a gente podia fazer vaquinha, não sei o quê, a gente podia fazer não sei o quê, a gente podia trabalhar com o seu... A gente começou a levantar tudo como poderia ser um cenário de um viajante, aí começamos a estudar, fazer, vou estudar isso, você pesquisa isso, eu pesquiso essa parte mais pra... Aí a gente começou a estudar. E a gente foram 8 meses, escrevendo, estudando, fazendo planilha, a gente é o doido da planilha, que nós dois somos especialistas em projetos, especialistas mesmo, a gente adora projetos. Certo. E aí a gente começou a escrever, faz planilha disso, e faz análise SWOT disso, quem visitou todos os países do mundo, como que ele fez, e assiste reportagem, lê entrevista, pega o Guinness Book, a gente debruçou na mesa, começou a estudar o Guinness Book, quantas pessoas visitaram todos os países do mundo. Certo, você fez uma imersão mesmo nesse universo de quem visitou todos os países, como quanto custa, você se aprofundou mesmo, foi com sede pra cima, né? Você sabe aquele desejo, tipo assim, o que ela falou, ela despertou algo em mim, até hoje, tipo, sou muito grato, assim, a Jéssica. Doido, né? Uma frase. Uma frase. Como, claro, como às vezes uma frase pode mudar a nossa vida, né? Essa frase mudou a minha vida. Mudou. Porque ali, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a enxergar oportunidades. Principalmente quando eu cheguei nessa conclusão do Guinness Book, eu vi uma oportunidade de mudar a minha vida mesmo. Eu falei, cara, só 150 pessoas fizeram isso. Uau! E detalhe, dessas 150 pessoas, nunca uma pessoa preta fez isso. Eu sou a primeira pessoa preta do mundo. É mesmo, nunca no Guinness Book, se você pegar o Guinness Book, eu sou a primeira do mundo. Então ali eu falei, cara, que legal. Eu vou ser esse cara, legal. Eu vou mudar esse cenário. E aí eu até fui estudar o porquê também, né? O porquê que nunca uma pessoa preta tinha feito isso, porque ele entendeu um pouco. Certo. E aí eu peguei alguns estudos, então, por exemplo, eu vi artigos na Europa que mostra que países como a Polônia, um pouco mais de 22, 23 anos atrás, se você tem a pele escura, você não pode entrar na Polônia, não poderia. Você tá brincando. Não poderia, 23, 24 anos atrás. Estudos mais recentes aqui no Brasil mostravam que a população negra, que representa a maioria, que é 56% do país, não tinha condições de comprar uma passagem aérea para poder voar. Imagina, então, não tinha condição nem de começar, né? Exatamente. Aí você vai pegar tudo que eu pesquisava, eu comecei a ver, caramba, quase que é impossível de uma pessoa conseguir fazer isso. Mas ao mesmo tempo aquilo foi te gerando mais sede, mais fome de querer fazer. Então por isso que uma coisa tá conectando a outra, porque eu já queria fazer muito, já estava pesquisando, já estava estudando, eu ia fazer, mas você começa a debruçar e ver aquilo, no fundo, você fala, cara, eu posso mudar isso, eu vou mudar essa realidade, eu quero essa representatividade. Que animal. Então, são várias camadas que estão envolvidas, quando a gente começa a entender, e até eu escrevo sobre isso no meu livro, eu tento mostrar para as pessoas qual foi a minha visão, os porquês que eu fiz isso, o porquê que eu escolhi Guinness Book, o porquê que eu escolhi a data. Então eu fiz homenagem para Rosa Parks nos Estados Unidos. Então todos os países do mundo eu andei de ônibus fazendo homenagem para Rosa Parks. Não sei se vocês conhecem Rosa Parks. Rosa Parks é uma ativista americana que liderou o maior movimento racial dos Estados Unidos. Ela, para quem não conhece a história, resumindo muito rápido aqui. Mas é muito legal você dizer isso, muito importante você dizer. Ela, nos Estados Unidos, há um pouco mais de 50 anos atrás, ela é dividida assim, se você ia pegar um ônibus, um transporte público, a parte da frente era para pessoas brancas e a parte de trás para pessoas pretas. Só que quando enche das pessoas brancas, as pessoas pretas tinham que se levantar para os brancos se sentarem no banco. E aí teve um dia que Rosa Parks falou, eu não vou levantar mais não, chega disso aí. E aí ela pegou, o motorista não vai levantar não. Foi para a delegacia, ela foi presa, tem que pagar a multa, só que ali começou o maior movimento racial dos Estados Unidos. E aí eu faço uma homenagem para ela. Tanto que o lançamento do projeto foi no dia da liberdade dela, em 24 de dezembro. E aí, 23 de dezembro, desculpa. E aí eu visitei todos os países do mundo, eu andei de ônibus, que eu mostrei que hoje, independente de cor de pele, independente de classe social, a gente pode atravessar a fronteira que a gente quiser. Aí eu fiz uma homenagem muito linda para Rosa Parks. Então, esse projeto, ele tem várias camadas. Isso assim, que eu ia falar, ele tem muito várias legais, camadas muito importantes. legais. Você não se limitou apenas à questão de visitar os países. Não. Você realmente, por exemplo, isso que você falou sobre a Rosa Parks é muito interessante. Você andar de ônibus em todos eles, todos esses países, demonstrando eu posso andar de ônibus e muito por conta da Rosa Parks. Pô, muito massa isso, cara. Exato. Muito massa. Então, e aí a gente foi evoluindo, né, nessa questão do planejamento, junto com o Ricardo, com a organização e com as planilhas. E aí eu sempre fui um cara muito tímido, muito.
não sei se a galera percebe, mesmo hoje trabalhando com comunicação, hoje dando aula, dando palestra, mas eu sempre fui aquele rapaz que falei pra dentro, um cara muito tímido, aquele cara acanhado. Nas minhas redes sociais eu tinha pouco mais de 400 pessoas, talvez, sabe? Era minha família, meus amigos e a galera do trabalho. Você era bem tímido. Muito, muito. E eu soube disso porque eu comecei, obviamente, te estudar para vir fazer um episódio rico. Para você que está nos ouvindo, saiba disso. Toda pessoa que eu trago aqui, eu vou a fundo, eu estudo, eu assisto, para realmente extrair o melhor para você que está nos ouvindo. Para a gente realmente fazer um conteúdo rico em informações, em curiosidades, em aprendizados. E aí eu percebi que você tinha um bloqueio grande com comunicação. Só que você comunica muito bem. E aí eu falei, olha que interessante, é mais um exemplo para quem está nos assistindo. Tipo, você tinha isso e você aqui sentado agora, falando para essas milhões de pessoas, você demonstra mais uma vez que tudo é possível. Que não importa de onde você vem, não que mesmo. Importa a sua dedicação, a sua resiliência, a sua disciplina, e aí vai dar certo. Então é muito legal ver você dizendo que você era tímido e que você não gostava de comunicar, porque não parece. Acredita, não parece. Às vezes é difícil a gente colocar nossa vulnerabilidade, expor assim, para milhões de pessoas. Quando eu falo de comunicação, Igor, eu venho de um português muito limitado. Meu português, aquele português de mano, de bro, de favela, eu cresci, mesmo hoje eu tenho 2 graduações, eu tenho especialização, eu tenho pós-graduação, eu tenho certificação, hoje eu falo 3 idiomas, enfim. Hoje eu tenho todos esses títulos, mas eu sempre fui um cara de português limitado, até hoje, se você perceber, o meu português era um pouco limitado ainda. Só que isso não me fez bloquear, sabe? Eu fui vendo essas necessidades, então hoje ainda eu faço fonoaudiólogo, hoje eu melhoro minha dicção, hoje eu vou lá para Salvador fazer aula lá com o Young Mendes, um grande especialista em comunicação hoje no nosso país, e venho evoluindo. Então, de novo, o que você falou, né? Dá pra gente sim melhorar, né, algumas limitações que a gente tem, então não é tarde pra gente melhorar. Eu sempre fui da favela, sou do mano, bro, dá pra melhorar também. Muito legal isso. Sempre estudei escola pública, eu também sempre estudei escola pública, sempre tenho muita dificuldade, mas isso nunca me limitou, nunca. Então... E eu percebo que você tem esse drive instalado no seu cérebro aqui, que você não se deixa limitar mesmo, né? Você inclusive tem uma frase que eu até vou pegar aqui, ó, que eu gostei muito quando vi você citando essa frase. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode viver uma vida maior do que jamais imaginou. Exatamente. Porque você é a prova viva disso, né? Exatamente, isso que eu digo, sabe? E quando eu falo de qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, daquela pessoa mais simples, que tem dificuldade, às vezes, de empreender, tem dificuldade de dar o primeiro passo, ou às vezes até aquela pessoa que já tem um caminho, é um grande empresário, que às vezes não consegue. Eu conheci agora um empresário recentemente na Argentina, brasileiro, ele é um grande empresário hoje na área aqui no Brasil, na área de painel solar, e o cara nunca tinha saído da sua cidade, nunca. O problema não era dinheiro. Não era dinheiro, sabe? Às vezes é o que você falou, um pouco de limitação, é o drive que, eu posso, a questão do idioma, não, vamos passar por cima do idioma, dá pra melhorar, pô, a gente fala ali um pouco do inglês. Porque, por exemplo, a viagem, ela realmente causa muitos medos, né? Muitos. As pessoas têm muitas perguntas, naturalmente. Eu não falo idioma, como vai ser? Será que não vai acabar meu dinheiro lá e vou ficar sem? Será que não vai me acontecer um acidente e eu não tenho como avisar? Será? Porque a viagem causa esse frio na barriga. Frio. E é natural, tá? É natural. Sim. E aí imagina quantos frios na barriga você teve em 196 países. Muito. Só que o ponto inclusive eu tenho uma mensagem dessa no meu livro Seja Luz, Robson, que eu digo que todo ser humano tem medo. Todo. Não existe um ser humano que não tem medo. E aí dou até exemplos. Por exemplo, o cara mais poderoso de um país, um presidente, ele tem medos, cara. Ele tem medo de ser cancelado, ele tem medo de puxar o tapete dele, ele tem medo de ser assassinado na esquina. Só que o que ele faz com o medo é o que muda o jogo inteiro. Porque todos nós temos medo, mas a gente avançar apesar do medo é o que precisa, cara. Você acha que Martin Luther King não teve muito medo? Tanto que ele foi morto, cara. Com certeza ele tinha medo de morrer. Ele embatia tanto, ele é tanto pra cima, embatia sempre com argumento, nunca com violência. Mas assim, ele ia pro embate, ele ia lutar mesmo contra o racismo nos Estados Unidos. Você acha que ele não tinha medos? Mas aí hoje, a gente até hoje comemora em janeiro o aniversário dele, décadas depois que ele morreu, porque mesmo ele tendo medo, ele continuou apesar do medo. Então você que está nos assistindo, é normal ter medo. Não existe um homem, uma mulher no planeta Terra que não tenha medo. Agora, o que a gente faz com o medo muda tudo, muda o jogo inteiro. Então, continue apesar do medo, seja maior que os seus medos, enfrente de fato, cara os seus medos, vai para cima dos seus medos.
Todos nós temos medos. Cada muda os medos. Mas, e o interessante, né, Robson, que sobre medo, o que é para você um ultra medo, para mim não é.